Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, pela Fundac, que nesse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, na videoaula de hoje eu quero falar com vocês a respeito de um conceito que faz parte do método do Stanislavski, que como eu já havia dito, apresentado ele aqui em outras videoaulas. Inclusive vocês podem conferir várias videoaulas que estão aqui no canal. Ele foi um grande estudioso e elaborou um método de interpretação. E existe um conceito dele, que ele coloca nesse método, que é bastante importante dentro da metodologia dele e para a atuação. E aí eu queria trazer por conta até de uma dúvida que surgiu em oficinas em relação aos sentimentos, como trazer os sentimentos para a cena, né? A partir de uma pergunta de como seria uma técnica para fazer chorar. E então eu fiquei pensando que talvez fosse bacana falar um pouquinho aqui sobre esse conceito, que é o conceito da fé. Mas não é uma fé religiosa exatamente, é uma fé cênica. O que seria a fé, que está muito vinculada a um outro conceito, que é o sentimento de verdade, que por conseguinte está extremamente vinculado à questão da verossimilhança, que nós já falamos em outra videoaula que vocês podem conferir aqui no canal. Mas hoje eu queria destacar esse conceito de fé, essa ideia, né, do que é proposto no método, aqui de forma bem simples, apresentada aqui no Manual do Ator, do Stanislavski, que na verdade não foi escrito por ele, é uma coletânea de diversos conceitos, né, colhidos em toda a obra do Stanislavski, reunida nesse livro. É um livro bem bacana para quem já conhece, quem já leu os livros dele, porque aqui são destacados esses conceitos e organizados em ordem alfabética, então dá para acessar esses conceitos diretamente, mas frases retiradas do todo. Então é bacana também ler o todo para entender o contexto. Mas eu queria trazer aqui esse trecho, porque é destacado da obra dele, mas dá para a gente ter uma ideia, né, pelo menos começar a investigar, a descobrir o que ele está propondo quando ele traz esse conceito de fé, né, a partir do entendimento de que o ator, quando ele está em cena, ele realmente entra, ele veste aquela situação, né, ele age como se fosse aquela personagem, né, isso é o grossão da proposta metodológica do Stanislavski, né? Mas eu queria ler para vocês e a gente comenta mais um pouquinho. Fé. Um ator deve, sobretudo, acreditar no que está acontecendo ao seu redor e naquilo que ele próprio está fazendo. A partir do instante em que é levado do plano da realidade para o de uma vida imaginária e acredita nela, ele pode começar a criar. Podemos usar cadeiras comuns para representar qualquer coisa que a imaginação de um autor ou diretor nos peça para criar. Cavalos, praças, navios, florestas. Em nada seremos prejudicados se formos incapazes de acreditar que esta cadeira é um determinado objeto, pois mesmo não tendo a crença, podemos ter o sentimento que ela nos desperta. A verdade cênica é tudo em que podemos acreditar sinceramente, tanto em nós mesmos quanto em nossos colegas. A verdade não pode ser separada da crença, nem a crença da verdade. E sem ambas é impossível viver o seu papel ou criar qualquer coisa. Se vocês acreditarem em tudo o que dizem ou falam em cena, estarão sendo convincentes. Bom, aqui dá para a gente perceber a indicação que ele dá de, na verdade, apostar o ator, enfim, o artista, apostar realmente no poder de estímulo da criatividade e trabalhar uma fé interior mesmo, no sentido de crença, de acreditar no que está sendo criado, no que está sendo proposto desse universo imaginário, criado, né, às vezes sugerido pelo texto, pelo dramaturgo, ou sugerido pelo professor ou pelo diretor, ou então pelos próprios colegas de cena. E eu acho bacana porque aqui ele deixa
dá para evidenciar bem, né? Ele fica bem evidenciado aqui, a questão da crença não só no que a gente está criando, mas também no que o outro está criando, no que está sendo proposto, que é o de comprar mesmo o que está sendo proposto, pegar a bola e ir para o jogo com uma fé de que realmente aquilo está acontecendo. E aí os sentimentos e todo o restante do nosso organismo, ele vai reagir de forma mais orgânica a essa situação. E dessa forma, então, toda a representação, a expressão dos sentimentos, dos pensamentos, vão vir para a cena, né? Por meio dessa fé, dessa crença no jogo, no que está sendo proposto, no que está sendo criado, nesse universo imaginário. E é a partir daí que a gente consegue, então, trabalhar criando universos, né? No registro da criação desse imaginário verossimilhante, né? E aí tem a ver com a videoaula que eu já tinha postado aqui, desse lugar que pode não ser a realidade, né? A gente pode fazer com que o público acredite que a gente está na Lua, né? A gente pode fazer com que o público acredite que nós somos as bruxas do Shakespeare. E como que a gente faz isso? Tendo uma fé cênica, né? E trazendo um sentimento de verdade para que aquelas palavras, aquela criatura, aquelas criações, para que tudo realmente seja experienciado num lugar de verdade, de que as pessoas que estão atuando, os atuantes, os atores, estão realmente vivenciando aquela experiência. Né? Então, esse conceito da fé e o sentimento de verdade, eles são fundamentais, né, na metodologia, enfim, para a atuação, porque é o ponto de partida para qualquer outra questão relacionada ao trabalho do ator. Né? Porque é a partir daí que a gente, obviamente também trabalhando o corpo, trabalhando a voz, trabalhando as questões de criatividade que vão nutrir a possibilidade de criação de universos que essa fé cênica vai abraçar, mas é essa fé e esse sentimento de verdade que vão fazer com que o público realmente se atente para a ação que está em cena. Né? É por meio disso, dessa fé e desse sentimento de verdade, é que se tem realmente a atenção do público, né? Que se promove o interesse do olhar do outro para entender o que está se passando. É o famoso dar vida. Né? A vida aí está relacionada a essa fé, a essa verdade, que não é a verdade da realidade de uma vida cotidiana, é a verdade construída em cena. E que pode ser a verdade da cadeira, como ele cita, né? Ser um cavalo, ser uma praça, ser um chafariz, contanto que você entre em cena acreditando na crença de que aquilo é verdade e permita que o seu corpo reaja a essa verdade, a essa fé de que realmente aquela cadeira é um cavalo e o seu amigo é um chafariz ou é um outro cavalo, ou que você é um cavalo, todo o organismo, todo o corpo do ator, ele acaba entrando nesse jogo automaticamente. Você não precisa fazer de conta que você é um cavalo, a partir do momento que você entra na brincadeira de ser o cavalo. Né? Então, percebam também como esse conceito está totalmente ligado à questão do ser mágico, né? Do se colocar. A chave é o ser mágico, mas a fé é a base para que realmente se entre no jogo. E aí como que eu crio essa fé cênica? Como que eu desenvolvo esse sentimento de verdade? Eu crio essa fé cênica, eu desenvolvo esse sentimento de verdade fazendo alguns exercícios, atividades, improvisando e sempre se colocando na situação de certo, vou apostar nisso, vou entrar com as 10, como o pessoal fala. É para ser um cavalo, então eu vou tentar ser esse cavalo. Se eu fosse um cavalo, como que eu agiria nessa determinada situação? Se eu fosse o Hamlet, como que eu agiria nessa determinada situação? E ter fé, né? Colocar a minha crença maior naquele jogo que está sendo proposto, naquela situação. Porque não adianta também só ter o e se num lugar de jogo mental. Né? É aí que entra a fé, a necessidade, né? A fundamentação desse conceito. É preciso ter a crença de que realmente não é só aqui. Eu preciso trazer para o meu corpo, preciso viver
com o meu corpo todo essa propositura, né? Senão ela não acontece. E isso a gente desenvolve praticando e fazendo, improvisando e se colocando nessas situações e acreditando e permitindo que que o nosso olhar, a nossa mente se abra para essas possibilidades, né? E aí é bacana porque não é ser um mentiroso, mas é um acreditar no que está sendo proposto nesse universo criativo, acreditar em algo. Parece a mesma coisa, mas executando você consegue perceber bem essa diferença. Enfim, eu acho que era isso que eu queria trazer hoje para vocês pensarem um pouco, refletirem sobre esse conceito e a gente vai aplicando aí no decorrer das oficinas. E vocês quiserem fazer um exercício para trabalhar essa fé cênica, esse sentimento de verdade, comece a pensar e se colocar em algumas situações no lugar do outro. Também é um exercício de empatia fantástico, né? Mas comece a ver até onde você realmente consegue manter uma crença em um jogo imaginário. Isso já vai começando a desenvolver concretamente, né? Desenvolver em você o que esse conceito está propondo. Certo? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então na próxima videoaula. Até mais!